Para um minuto, olha ao seu redor. A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nas instalações da Igreja Batista Missionária para o nosso culto da família. É uma alegria e uma honra ter você aqui conosco, você que é membro da igreja, você também que não é. Que Deus te abençoe neste dia e que nós possamos meditar na palavra do Senhor para verificar aquilo que o Espírito Santo tem para falar aos nossos corações hoje. Gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6, o versículo de número 8. A Bíblia diz assim, o texto: Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém. Apenas esse texto que fala a história de Noé, este homem que estava vivendo tempos difíceis como nós estamos vivendo hoje. E na verdade, Noé estava vivendo uma verdadeira e talvez a maior pandemia que pode afetar a humanidade, que é o pecado. Era um tempo em que a corrupção do gênero humano chegou até ao conhecimento de Deus e Deus resolveu terminar com toda aquela corrupção do gênero humano e usou Noé e a sua família para que os seus desígnios fossem revelados e executados. Então o tema da nossa mensagem é atraindo a atenção de Deus em meio a tempos de crise. Que nós possamos, através da palavra do Senhor, atrairmos como família a atenção de Deus para as nossas vidas. E eu observei aqui algumas atitudes de Noé e de sua família que atraíram a atenção de Deus. Em meio àquele caos, em meio àquela pandemia, Deus disse que Noé achou graça diante dele. Então, algumas atitudes de Noé nos chamam a atenção, que nós podemos observar para também hoje atrairmos a atenção de Deus para a nossa casa, para a nossa família. A primeira foi a obediência, porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Ninguém pode andar com Deus e estar em desobediência. Ninguém pode andar verdadeiramente com Deus e não estar observando os seus preceitos e os seus desígnios. Então, Noé observou e, em meio à pandemia que estava à sua volta, ele preferiu, ele dedicou, ele observou a palavra de Deus. Então Noé andou em obediência a tudo quanto o Senhor disse para ele, ele observou, obedeceu. Então nós podemos concluir que a obediência atrai a atenção de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Que você possa, em obediência ao Senhor, em obediência aos seus preceitos, em obediência à sua palavra, atrair a atenção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida. Outra coisa que a Bíblia fala sobre Noé, que ele era justo, está aí no versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Então, a justiça, a integridade, em meio a uma geração corrupta, em meio a uma geração pecaminosa, atraiu a atenção de Deus. E você também pode estar vivendo nesses tempos, nós estamos vivendo nesses tempos, e que você possa ser íntegro, ser justo, que a sua justiça, como disse Jesus Cristo, possa exceder a dos fariseus. Não é uma justiça humana, não é uma justiça comum, mas é a justiça divina diante de Deus, que você e a sua casa possam ser íntegros, possam continuar praticando a justiça. E essa justiça, ela se demonstra com atitudes, com gestos, com renúncias, com abnegação, com dedicação aos desígnios e à palavra de Deus. Então, a obediência e a justiça, a prática da justiça divina atrai a atenção de Deus. Outra coisa que nós podemos observar na vida de Noé, que atraiu a atenção de Deus, é a fé. A fé está lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, que é o firme convicção, firme fundamento, a certeza
das coisas que não se vê. Então Noé, pela fé, ele ouviu Deus falar que ele teria que construir uma arca para salvar aqueles que crescem na pregação. E durante aproximadamente 100 anos, Noé construía e proclamava a palavra de Deus. Apesar de muitos zombarem dele, apesar de muitos não acreditarem nele, mas essa fé que ele tinha em Deus o levou a toda dedicação concernente às orientações que Deus o havia falado, que Deus o havia revelado para Noé. Então a fé não é uma confissão positiva, a fé não é um pensamento que as coisas vão dar certo, não. A fé em Jesus Cristo, a fé é tão poderosa que é por intermédio dela que nós alcançamos a salvação. Não é por obras, não é para que ninguém se glorie, mas é o dom de Deus. Por meio da fé, você creu no Senhor Jesus Cristo e recebeu Ele como seu Salvador, como o Senhor da sua vida. E por intermédio da fé nele, você ganha o privilégio de morar com Jesus por uma eternidade. Então a fé é um atrativo, é uma atração de Deus em meio a tempos de crise, como nós estamos vivendo nessa pandemia do Covid-19. Não atraia insegurança, não atraia aquilo que você vê na mídia, atraia a presença de Deus para a sua casa, atraia a presença de Deus para a sua família, atraia os desígnios e as revelações de Deus, como está lá em Jeremias 33, no versículo 3, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Quem sabe nesse tempo de pandemia, quando nós estamos recolhidos mais na nossa casa, você não pode acertar algumas coisas, né? Alguns pilares, algumas colunas que precisam ser reavaliadas e por meio da fé, por intermédio da fé, você possa professar como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outra coisa também que atrai a atenção de Deus e que nós podemos ver na vida de Noé é a adoração. A adoração é uma ferramenta tão poderosa, né? Porque a adoração é prestar culto. O louvor é uma manifestação da adoração. Mas nós adoramos a Deus, não só quando estamos reunidos, mas no nosso dia a dia, nos nossos atitudes, nas nossas ações, principalmente quando não tem ninguém nos olhando. Aí você está verdadeiramente adorando as coisas, porque a adoração, ela pode mudar sentenças. Temos o exemplo de uma mulher cananeia, né? Que está lá registrado em Mateus, no capítulo 8. Ela somente adora. Ela não murmura da situação, não murmura das palavras de Jesus, não murmura que os discípulos não queriam que ela se aproximasse, mas ela somente adora Jesus Cristo. E aquela adoração chamou a atenção de Jesus a ponto dele dizer: nunca vi em Israel uma fé tão grande e poderosa. E aquela adoradora, aquele espírito de adoração chamou a atenção de Jesus Cristo. Que você possa também, juntamente com a sua família, juntos em adoração a Deus, atrair a sua atenção, atrair a atenção do Espírito Santo de Deus, para que, quem sabe, algumas sentenças que foram colocadas sobre a sua família, sobre algum membro da sua família, possam ser mudadas pelo poder e em consonância com a vontade do nosso Deus. A vontade de um adorador, quando ela entra em consonância com a vontade de Deus, prepare-se que grandes coisas acontecerão à sua volta. A Bíblia relata também de um leproso, que ele voltou para adorar. Ele voltou para, procurou a Jesus e disse: Senhor, naquela adoração, naquela conversa, ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus disse para ele: eu quero, seja limpo. E ele ficou limpo e já adorava antes, adorava em meio e continuou em espírito de adoração ao Senhor. Que esses pilares possam fazer parte da nossa casa, da nossa família e verdadeiramente atrairmos a atenção de Deus em meio a esse tempo. Tempo de crise, tempo de desesperança, tempo de medo, tempo de insegurança, mas a nossa vida pertence ao Senhor.
É Ele quem está no comando de todas as coisas da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, da nossa nação. E você procure não ficar apavorado com o que está ocorrendo à nossa volta. Claro, devemos estar atentos, não podemos ser alienados, mas a nossa esperança, a nossa fé, a nossa casa, a nossa família está no Senhor Jesus Cristo. Então que você possa, assim como Noé, que atraiu a atenção de Deus em meio a uma pandemia, a maior delas, que é o pecado, você possa, em meio a essa crise que nós estamos vivendo, praticando a obediência, praticando a justiça, praticando a fé e praticando a adoração para atrair a atenção de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.